Olá a todos, eu me chamo Ryan e sou dos Estados Unidos. Quero compartilhar uma experiência que ocorreu no sudeste da França, enquanto eu acampava de férias com meus pais, em um campo perto de uma floresta, em um pequeno vilarejo daquele país. Há mais de 14 anos, eu e os meus pais tínhamos o costume de acampar durante as férias de verão. Certo ano, decidimos acampar no sudeste francês, em um camping próximo a uma pequena vila muito antiga, situada nas montanhas. É uma daquelas vilas que, com o passar dos anos, se tornou uma cidade fantasma, pois muitos dos seus moradores se mudaram para cidades maiores ou então para a capital, Paris. As pessoas de lá sempre foram muito amigáveis, mas algo me chamou a atenção. A maioria dos habitantes daquele vilarejo acreditava na existência de lobisomens. No século XVII, houve muitos tribunais em que várias pessoas tiveram suas vidas tiradas por serem acusadas de serem lobisomens. Eu acredito que muitas dessas pessoas podem ter sido sentenciadas injustamente. Enfim, certo dia, decidi visitar aquele vilarejo, que ficava perto do camping onde estávamos. Queria fazer uma caminhada e tirar fotos daquele lugar rústico, mas muito atrativo e simpático. Mas percebi que as pessoas lá eram muito supersticiosas, principalmente em relação à lenda do lobisomem. Então decidi perguntar a um senhor de idade, que estava na porta de uma casa, porque eles tinham essa crença tão forte. Ele foi muito simpático comigo e me apresentei, e ele fez o mesmo, sempre de maneira muito amistosa. Quando perguntei sobre a lenda do lobisomem, o semblante dele mudou drasticamente. Ele parecia apreensivo e com muito medo. Então me disse o seguinte: nós não devemos falar sobre esse assunto nas ruas desse vilarejo, e tampouco na porta de casa. Então ele me convidou para entrar em sua casa, e me levou até o quintal, dizendo que me explicaria o motivo. Achei aquilo muito estranho. Ele me ofereceu uma bebida, assegurou-se de que estávamos longe dos ouvidos dos vizinhos, e começou a explicar que aquele vilarejo guarda um segredo estranho, que remonta à época da Segunda Guerra Mundial. Ele me contou que há um lobisomem que ronda as noites nas redondezas do vilarejo e das cidades vizinhas. Relatou que algumas vezes vacas desapareciam sem explicação ou apareciam estraçalhadas pela manhã, mas que nunca houve casos de ataques desse lobisomem a seres humanos. Mas mesmo assim, muitas pessoas com medo se mudaram para outras cidades, tornando o vilarejo quase deserto. Muitos suspeitam que o lobisomem possa ser um morador daquele lugar. Eu cheguei a pensar que poderia ser algum animal selvagem, como o lobo, por exemplo, que vivia na floresta próxima à entrada do vilarejo. Mas o velhinho retrucou, dizendo que sabia muito bem o que era um lobo, e que aquilo não era um lobo, era algo muito pior. Ele me aconselhou a não sair do camping à noite, a não ser pelo vilarejo após o pôr do sol. Então agradeci pela bebida e pela hospitalidade e voltei para o camping. Eu estava com uma curiosidade tremenda e achava que aquilo não passava de superstição daquele senhor. Então decidi fazer algo de que me arrependo muito até hoje. Voltei para o vilarejo à noite, para ver se de fato existia um lobisomem naquele lugar. A princípio, eu estava convencido de que não poderia ser nada além de um javali ou de um simples lobo. Mas eu estava terrivelmente errado. Quando voltei para o camping, esperei anoitecer. Por volta das 7 horas da noite, disse aos meus pais que faria uma caminhada noturna. Eles disseram: ok,
mas não volte muito tarde. Eu peguei uma lanterna e fui andando perto de uma reserva em direção ao vilarejo. Quando cheguei lá, fiquei impressionado ao ver que não havia nenhuma alma viva nas ruas. O vilarejo estava mais deserto do que durante o dia. Parecia que não havia ninguém naquele lugar há séculos. Então tive que ligar a lanterna algumas vezes, pois algumas ruas não eram bem iluminadas, apesar da lua estar cheia naquela noite. Até que de repente, escutei um uivo ao longe. Foi algo assustador o suficiente para me deixar com arrepios, e comecei a ficar em alerta. Não me lembro muito bem da última vez que senti tanto medo. Depois escutei outro uivo, dessa vez bem mais perto, até que comecei a caminhar em direção ao início de uma estrada que ficava na saída do vilarejo. Então vi surgir atrás de uma árvore um vulto negro de um animal muito grande. Eu direcionei a luz da lanterna para ver do que se tratava e vi que era tipo um cachorro enorme que estava me encarando. Ele tinha orelhas pontudas, dentes que mal cabiam na boca e um corpo musculoso como o de um pitbull, e era um pouco maior que um urso. Aquele ser me encarava e eu fiquei paralisado de medo. Já estava pensando que não sobreviveria aquela noite e que seria o meu fim. Todo o meu ceticismo desapareceu naquele momento. Porém, eu precisava fazer algo para tentar salvar minha vida. Até que lembrei-me de que quando nos deparamos com um animal selvagem, nunca devemos dar as costas ou tentar correr. Então, com a luz da lanterna apontada para aquela criatura diabólica, comecei a andar para trás lentamente e sempre olhando para ele. A cada passo que eu dava, aquela besta dava um passo na minha direção, o que me deixou ainda mais ansioso e com muito medo. Eu estava quase tendo um ataque cardíaco. Naquela situação, diante de algo que eu supunha não existir, tentei caminhar um pouco mais rápido, mas sabia que poderia cair em algum barranco, já que o vilarejo ficava em uma área montanhosa. Então continuei caminhando de costas pela rua, e aquele monstro fazia o mesmo. Parecia que ele estava esperando eu chegar na floresta para poder me atacar. Porém, quando cheguei na entrada da floresta, aquilo parou de me seguir. Eu continuei caminhando de costas e olhando fixamente para aquilo. Ele estava parado, em pé, sobre as duas patas traseiras, no meio da rua. Quando percebi que estava a uma distância considerável, comecei a correr em direção ao camping, sempre olhando para trás, para ver se aquele demônio não estava me perseguindo. Quando cheguei ao camping, estava exausto. Meus pais viram a minha agitação e perguntaram o que havia acontecido. Meu pai disse que pela minha expressão, parecia que o próprio diabo estava correndo atrás de mim. Mas do jeito que conheço meu pai, ele não acreditaria na minha história. Mas depois de algumas horas, contei tudo para minha mãe. Algo confortante foi que a minha mãe mencionou ter escutado uivos assustadores vindos da floresta. Ela não duvidou da minha história. E meu pai também confirmou ter escutado aqueles uivos. No dia seguinte, de manhã, voltei ao vilarejo para encontrar aquele senhor, com quem havia conversado no dia anterior, e contar a ele a minha experiência. Quando ele me viu, me convidou novamente para entrar em sua casa. Fomos até o quintal e eu contei tudo o que havia acontecido. E para o meu espanto, após ouvir a minha história, ele disse que já sabia do ocorrido. Ele viu quando eu estava caminhando de costas na rua, com aquele lobisomem a alguns metros de distância, seguindo na minha direção. E não só ele, mas outros moradores também viram tudo aquilo, espiando pelas janelas de suas casas. Acreditem ou não, essa foi a minha experiência. Eu afirmo e reafirmo, por experiência própria,
que lobisomens realmente existem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.